a reforma interior antes da riqueza chegar. Napoleão Hill. O que começa a se desfazer por dentro antes de qualquer coisa. Deixa eu dizer algo simples, mas verdadeiro. Se você está aqui ouvindo esse conteúdo, isso importa. Importa mais do que você imagina. Cada visualização, cada minuto de atenção, cada pessoa que decide ficar até o fim, sustenta esse espaço vivo. Nada disso é automático. Obrigado por caminhar junto. E se em algum momento você sentir que quer dar um passo a mais, mais silencioso, mais profundo, a área de membros está ali como continuidade, não como obrigação, mas como escolha interior. Agora, respira comigo. Porque o que eu vou dizer não começa com uma ideia bonita, começa com um peso no peito. Teve um período da minha vida em que nada parecia errado, mas tudo parecia fora do lugar. Eu acordava, cumpria minhas obrigações, falava com as pessoas, fazia planos. Por fora, estabilidade. Por dentro, uma sensação estranha de desgaste invisível. Como se algo estivesse sendo cobrado. Mas eu não sabia exatamente o que. Não era tristeza declarada, não era fracasso visível, era um cansaço que não vinha do corpo. Talvez você conheça isso. É quando você percebe que continuar do mesmo jeito exige mais esforço do que mudar menos, mesmo sem saber ainda para onde ir. E é exatamente aí que muita gente se engana, porque esse desconforto não é castigo. É aviso, tá? Aviso. A maioria acredita que a riqueza chega primeiro e a transformação vem depois. Mas a ordem real quase nunca é essa. Antes que qualquer expansão externa aconteça, algo interno começa a se desfazer. Crenças antigas perdem força. Desejos que antes faziam sentido começam a soar vazios. Você se sente deslocado até nos lugares onde sempre esteve confortável. Isso não acontece por acaso. Quando a vida vai te levar para um novo nível, ela não adiciona coisas imediatamente. Ela retira a falsa segurança, retira a pressa, retira a necessidade de aprovação e, principalmente, retira a identidade antiga que não suporta o próximo estágio. É por isso que tantas pessoas desistem nesse ponto. Elas acham que estão piorando, quando na verdade estão sendo desocupadas por dentro. Existe um tipo de silêncio que antecede grandes mudanças. Um silêncio desconfortável. Nele você começa a perceber pensamentos que antes passavam despercebidos, medos que sempre estiveram ali, mas nunca foram questionados. Padrões familiares, emocionais e financeiros que se repetem como um roteiro invisível. E dói perceber isso, porque enxergar é perder a desculpa. A reforma interior não começa com motivação. Ela começa com honestidade, com aquele momento em que você admite só para si mesmo que do jeito que tá não dá mais, menos mesmo que ninguém veja problema algum. É aí que a mente começa a se reorganizar, não de forma lógica, mas estrutural. Você passa a sentir desconforto em aceitar pouco, inquietação, em repetir histórias antigas, um certo incômodo em se diminuir para caber. Nada disso é aleatório. Antes da riqueza chegar, a identidade que não sabe lidar com a abundância precisa cair. Identidade não é o que você diz que é o que você tolera, é o que você aceita em silêncio. É o limite invisível que você chama de realidade. Enquanto esse limite não é confrontado, nenhuma prosperidade permanece. Por isso, esse período parece confuso. Você ora sente esperança, ora sente medo. Um dia acredita que tudo vai se alinhar, no outro pensa em desistir de tudo. Isso não é instabilidade emocional, é reorganização interna. A mente antiga luta para continuar no controle. A nova ainda não assumiu completamente. E nesse intervalo, tudo parece lento. Mas lento não é parado. A semente não faz barulho enquanto rompe a própria casca. Se fizesse, muita gente desistiria de plantar. A verdadeira preparação para a riqueza não acontece no dinheiro. Acontece na forma como você passa a se ver quando ninguém está olhando, no que você aceita, no que você recusa, no tipo de pensamento que você alimenta quando algo dá errado. A reforma interior começa quando você para de pedir e começa a perceber quem você está se tornando. E isso muda tudo. Quando o velho chão começa a rachar, existe um momento, e eu vou dizer isso de outro jeito, em que você percebe que já não pisa no mesmo chão de antes. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque você mudou por dentro.
E o chão antigo não sustenta mais. É sutil no começo, você tenta se distrair, ocupar a mente, seguir em frente como sempre fez, mas algo insiste em puxar sua atenção para dentro, um incômodo que não aceita mais respostas rasas. Conversas que antes te animavam agora soam vazias. Planos que pareciam suficientes começam a parecer pequenos demais. Não é ingratidão, é expansão silenciosa. Quando a reforma interior se aprofunda, a vida começa a testar seus limites emocionais. Não para te punir, mas para revelar onde você ainda se sabota. Pessoas reaparecem. Situações antigas se repetem. Erros parecidos surgem com rostos diferentes. E aí vem a pergunta que quase ninguém faz com coragem. Por que isso ainda está acontecendo comigo? A resposta raramente está fora. Enquanto a mente antiga ainda governa, ela tenta proteger o que conhece. Mesmo que seja dor conhecida. Mesmo que seja escassez familiar. Mesmo que seja viver sempre no limite. A mente não busca prosperidade. Ela busca previsibilidade. Por isso, quando você começa a pensar diferente, a agir diferente, a desejar algo maior, surge um conflito interno. Uma parte sua quer avançar, a outra quer manter tudo como está. Esse atrito gera ansiedade, cansaço, dúvidas profundas, e muita gente confunde isso com fracasso espiritual. Mas não é. É o velho sistema interno sendo questionado. Você começa a notar como reage ao dinheiro, não ao dinheiro em si, mas a possibilidade dele, medo de perder, culpa por querer mais, receio, né, de ser julgado. Sensação de que prosperar pode te afastar de quem você ama. Essas ideias não nasceram em você, foram absorvidas ao longo do tempo, né, como verdades silenciosas. A reforma interior exige que essas crenças sejam trazidas à luz. E isso dói, porque mexe com lealdades invisíveis, com histórias familiares, com promessas internas feitas na infância, com pactos silenciosos do tipo, não vou ultrapassar quem veio antes. Só que a vida não honra pactos que te diminuem. Quando você começa a romper essas amarras, o mundo externo reage, às vezes com resistência, às vezes com silêncio, às vezes com perdas temporárias. E é aí que muitos recuam, porque preferem o desconforto conhecido à solidão momentânea da mudança. Mas a verdade é simples e dura. Nenhuma riqueza se sustenta sobre uma identidade que ainda se sente pequena. Antes do dinheiro chegar, a vida te ensina a ficar firme quando ninguém aplaude, a confiar quando os resultados ainda não aparecem, a permanecer inteiro mesmo quando tudo parece provisório. Você aprende a não negociar sua visão por aprovação, a não diminuir seus sonhos para caber em conversas rasas, a não se explicar para quem não quer entender. Isso não te torna frio. Te torna sólido, a reforma interior cria a raiz. E raiz cresce no escuro, longe do barulho, longe do reconhecimento, longe da pressa. É nesse estágio que você começa a perceber algo curioso. Não é mais o medo que te paralisa, é a clareza que te exige ação. Você sabe o que precisa mudar, sabe o que precisa encerrar, sabe o que precisa começar e não dá mais para fingir que não sabe. Essa consciência pesa, mas também liberta, porque quando você vê, não consegue mais desver. A riqueza que chega depois desse ponto não vem para te provar algo, vem para confirmar quem você se tornou. E quem ainda não passou por essa reforma, perde tudo quando recebe demais. Se em algum momento deste conteúdo você sentiu algo diferente, não empolgação, mas reconhecimento, então talvez esse não seja apenas um vídeo para assistir. Existe um espaço mais reservado, mais silencioso, para quem sente que esse caminho não é só curiosidade, é compromisso interior. A área de membros não é um atalho, é um passo a mais para quem deseja permanecer, aprofundar e sustentar essa transformação com mais presença, sem pressa, sem obrigação, no seu tempo. Depois que a riqueza começa a circular, o maior risco não é perder dinheiro, é perder presença. Presença é o que mantém a clareza quando o ritmo acelera. Sem presença, decisões passam a ser tomadas por impulso disfarçado de oportunidade. O sucesso testa mais do que a escassez, porque ele oferece distrações
aceitáveis. Você aprende que nem todo crescimento é saudável e que dizer sim demais é uma forma sofisticada de autossabotagem. A maturidade financeira começa quando você protege sua energia antes de proteger o lucro. O que cresce rápido demais cobra manutenção emocional alta demais. Sustentar riqueza é saber reduzir quando todos esperam que você expanda. É respeitar limites internos, mesmo quando o mundo pede mais. A prosperidade durável exige rotina invisível, silêncio estratégico, escolhas repetidas, descanso consciente, revisão constante de intenções. O dinheiro revela onde você ainda busca validação, onde você tenta provar valor, onde você confunde reconhecimento com identidade. Por isso, a reforma nunca termina totalmente. Ela se aprofunda. Você percebe que a comparação é um veneno tardio, que observar demais o caminho dos outros enfraquece o seu, que a prosperidade tem ritmo próprio, que acelerar por ansiedade quebra estruturas internas. A vida continua te testando, agora com escolhas maiores, com convites mais sedutores, com atalhos mais bem vestidos. E você aprende a sentir o no antes de racionalizá-lo. Aprende a ouvir o corpo, não só a mente. Aprende a recuar sem culpa. A verdadeira riqueza permanece quando você honra quem se tornou, quando não trai o processo que te trouxe até aqui, quando não abandona princípios por conveniência, quando aceita que estabilidade é vitória silenciosa. A abundância gosta de constância, gosta de maturidade, gosta de quem não se perde quando tudo funciona. E quem entende isso, não vive de picos, vive de continuidade. E continuidade é a forma mais alta de prosperar.